O Senhor é maravilhoso, né? E que nós venhamos, né, a todos os dias receber o renovo do Senhor, o renovo da sua presença, o renovo do Espírito Santo, nos capacitando, nos orientando, né? Para que a gente venha cada dia mais buscar mais a presença do Senhor, buscar sua palavra que nos alimenta, né? Buscar estarmos debaixo de uma cobertura da nossa igreja para que nós venhamos nos fortalecer espiritualmente. Aleluias, glórias a Deus. Vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Papai, te louvamos e te agradecemos e te bendizemos. Quão grande és o Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua santa palavra, Senhor. Oh, Senhor, chega nos quatro cantos da terra, Senhor, vai dissipando todas as trevas, vai quebrando o arco do forte,